Olá, tudo bem? Aqui se chama o Lucas Matias, entrevistas com o Matias, aqui de Jardim Novo em Realengo. Nosso clube, hoje vamos trazer uma pessoa que já foi há muito tempo diretor do Jardim Novo, tem uma história bem grande e bem legal com o nosso clube, Marcos Paulo. É isso? Marcos Silva. Isso, Marcos Paulo dos Santos Silva. Isso aí. Então, vou fazer algumas perguntas para o senhor, aí a gente vai conversando e tal, para as pessoas saberem um pouco da sua história de Jardim Novo. Queria primeiro saber se você foi desbravador, antes de ser diretor, claro, você foi desbravador, foi aventureiro, como é que o Marquinhos conheceu o clube? Eu conheci através de uma vizinha. Ela morava nos apartamentos ali na Coab e conseguiu comprar uma casa na vila onde eu morava. Então ela aproveitou que a goiabeira tem muitos frutos e ali ela selecionou alguns frutos e foi de porta em porta se apresentar na vizinhança. E dentro dessa oportunidade, ela explicou que na igreja que ela frequentava existia um escoteiro, que era como ela começou a identificar os desbravadores. Eu abracei e fui conhecer. E dos 5 garotos que foram da rua onde eu moro para o clube do desbravador, eu fui o único que permaneci. Então passei por todos os estágios. Fui desbravador, secretário de unidade, fui capitão. Entendi. Então, seu tempo todo de desbravador foi no Jardim Novo, você não passou em outros clubes, não? Não, é o clube de coração. Essa foto aí acho que está no registro do clube, junto com algumas coisas que eu consegui alcançar no período que eu fui desbravador. Algumas especialidades, classes progressivas. Queria saber um pouco da sua infância, como é que foi, se você era uma pessoa mais tranquila, se você era muito acelerado. Era o período que o último filho, né? Então a mãe passava um pouco mais a mão na cabeça, não exigia tanto. Mas eu nunca fui uma criança de dar muito trabalho. Mas eu sempre fui um pouco genioso. Mas o Clube do Desbravador foi um momento muito bom, porque logo em seguida foi quando eu perdi a minha mãe, e uma das coisas que o clube mais marcou na minha vida foi que, nesse momento, a Yara Costa, sua tia, junto com o Sérgio, seu tio, a Renata Cesário, o William, um rapaz que foi desbravador da unidade Falcão Dourado, Renata, Ana e Renato e Rogério. Esse grupo que era da minha época, dos desbravadores, foram desde o velório até o sepultamento da minha mãe. E aí ver aqueles desbravadores de uniforme representando e mostrando que os meus amigos estavam ali foi uma coisa que é marcada. Eu não sei a data que eu entrei no clube, mas o nome de todos os que foram no sepultamento da minha mãe ficou marcado naquele momento, que mostrou que os meus amigos não me abandonaram nem no momento difícil, quanto mais nos momentos da alegria, né? Então foi interessante, marcou bastante esse momento. E a partir de então, a Madalena, que foi a pessoa que me apresentou o clube, me abraçou junto com o Edmar Dornelas e me auxiliaram, né? Aí depois eu fui conhecendo a Yara Costa, agora eu não sei qual o sobrenome das duas, a mãe do Luiz Antônio, a Yara, mãe do Luiz Antônio, e a Yara, tia do Júlio Azevedo, né? E assim, como é que aconteceu? A igreja me abraçou, passou a ser uma extensão da minha família. Então as pessoas, o sistema de unidade, a frequência lá nos cultos da igreja, foi onde eu fiz boas amizades, e ali eles ajudaram no meu crescimento, na minha educação, e todo o período da minha vida
importante e os momentos mais felizes eu passei junto com os membros da igreja, que foi a extensão da minha família. É verdade, quando tu entra no clube, você ganha uma família, cara, pra eternidade. Então, como você já falou, tá, então vamos pular para a parte quando você começou a ser da diretoria. Qual a sua visão, se você mudou a visão, questão dos desbravadores, qual local que você começou a trabalhar? Queria saber um pouco sobre isso. Quando eu voltei, uma das coisas que me impedia é que meu pai não permitia o batismo. Eu sempre senti o desejo de me batizar, mas a minha família achava que eu era muito novo para tomar esse tipo de decisão. Então eu me afastei, esfriei, fui para o mundo, me senti vazio ali. Eu também tive a oportunidade de conhecer outra denominação, o Espiritismo. Mas só que não me preencheu nenhuma dessas coisas porque eu já tinha raiz no Evangelho. Então, quando eu me vi distante e quando o Espírito Santo me chamou para retornar, que foi uma coisa bem interessante. No meu envolvimento com o Espiritismo, eu procurei comprar um livro do Paulo Coelho. E nesse livro do Paulo Coelho, ele fez a tradução de uma pregação de um missionário, e que fala de Coríntios 13. E quando eu terminei de ler esse livro, que eu comprei lá no Shopping de Madureira, e quando chegou na Praça do Canhão, eu já tinha terminado de ler o livro, e estava terminando de ler o livro chorando, e ali eu decidi que no primeiro sábado que viesse, eu voltaria para a igreja. E esse tempo que você foi da diretoria, quanto tempo você foi, antes de ser diretor, quanto tempo você foi da diretoria? Foi tudo muito rápido. Acho que, se eu não me engano, foi um ano só. Um ano? Foi bem assim. Eu voltei para o clube, voltei para a igreja, e quando teve a eleição, comissão de nomeação, eu fui eleito como diretor, e o Edmar falou que ia me ajudar, ia me explicar, e que era o momento para eu ser. E ali eu aceitei o desafio. A experiência só se consegue na prática de ser um diretor, e eu tive muito apoio de pessoas muito importantes. Eu tive apoio da Yara, que era uma excelente contadora de história, então os livros do ano, era ela que passava, ela trabalho. Então, na época, era tipo de treinamento, tudo quanto era tipo de acampamento de instrução, eu estava presente. E ali eu comecei a pegar uma certa experiência da parte técnica, e também fui pegando experiência da vivência como diretor, né? Que eu acho que o mais importante para um clube dar certo é a motivação. Se você mantém os desbravadores motivados, o clube prossegue. Agora, se você não tiver domínio de manter a motivação nas crianças, e aí o clube começa a fracassar. Sendo que na minha época a gente não tinha tantas coisas assim para dificultar o trabalho. A gente não tinha internet, a gente não tinha o Facebook, Instagram, WhatsApp, nada disso atrapalhando o interesse e a motivação das crianças. Então, as crianças que se identificavam com o desbravador, eles contavam o tempo, contavam a semana para poder estar sábado e domingo lá para se divertir. E assim foi se somando pessoas no grupo, como o Bruno, o Márcio, e o clube foi crescendo, foi se desenvolvendo, e o tempo foi passando. E quando eu fui ver, eu já estava há muitos anos como diretor do clube, e a força do que fez isso acontecer foi as amizades. Os meus amigos, eles eram membros da diretoria. E quando não tinha reunião do desbravador, nós convivíamos, nós sempre andávamos juntos. Ou nós convivíamos na casa do Luiz Antônio, com a Tiara, com o seu Antônio, e ali era o Ricardo, a Kelly, e aquele grupo ali na rua Frei Miguel, todo mundo se reunia ali.
ou se reunia na casa da Renata, lá na casa da tia Ruth. E os acampamentos iam fazendo crescer o nosso laço de amizade e cada vez mais a gente querendo ficar junto um com o outro. Isso que fez a gente dar certo como diretoria e ficar muitos anos juntos. E me conta uma experiência que você teve como diretor. Pode ser um acampamento, ou então um dia especial. Me conta aí. Eu queria contar uma que eu sempre falo para as crianças. Foi da época que eu fui desbravador. Muitas das vezes nós pensamos que, por ser crianças, elas não podem nos surpreender para o bem. Eu lembro que nós estávamos numa reunião normal, simples, coisa simples, o cotidiano de todo o clube de desbravador. E ali nós teríamos o início da especialidade de primeiros socorros. E naquele dia, um rapaz foi nos visitar, um novo desbravador. Ele foi, assistiu à reunião e foi embora. E ali estava tendo a introdução da especialidade de primeiros socorros. E a primeira instrução explicava que em momentos de primeiros socorros, no momento que você tem que prestar um primeiro socorro, a primeira coisa que você tem que dominar é a calma. Tem que manter todos que estão trabalhando no primeiro socorros com calma. E o menino assistiu a essa reunião. Foi uma única reunião que ele assistiu, foi embora. E a vida do clube seguiu, as reuniões seguiram, e de repente nós vimos aquele garoto voltar com o pai e sentar no último banco da igreja, que a gente se reunia na igreja. E quando terminou a reunião, o pai chamou o Edmar e o pai foi agradecer. Aí o Edmar perguntou o que é que ele queria agradecer, ficou conversando com o pai, e depois que o pai deu testemunho, ele levou o garoto lá na frente, junto com o pai, e explicou. Ele falou o seguinte: e o garoto assistiu uma única reunião e nunca mais voltou no clube. Mas aquela reunião que ele assistiu foi a mais importante para salvar a vida da avó dele. A avó passou mal dentro de casa e todo mundo ficou nervoso. Os pais, os tios e os irmãos dele. E ele, sendo mais novo, criança, foi que gritou e falou: ó, nesse momento todo mundo tem que manter a calma, porque sem a calma nós não vamos conseguir salvar a nossa avó. Aí a partir dele saiu as primeiras ideias, ele conseguiu acalmar os familiares e os familiares conseguiram salvar a avó dele. Uma única criança assistindo uma única reunião, uma única instrução fez a diferença na vida de uma pessoa. Então muitas das vezes o membro de diretoria pensa que numa reunião normal o que ele está fazendo lá não tem importância, mas uma única reunião, um único momento fez a diferença na vida do desbravador. Essa foi como desbravador. Então, aí o segundo momento que marcou mais, como eu tive a vivência de desbravador, de participar de camporia, então eu sempre senti vontade de levar as crianças em todos os camporias que apareciam para mim. Levar o clube. E o Conselho Tutelar não atrapalhava a gente como atrapalha agora, com tantas leis e evitando da gente conseguir levantar fundos. Como que a gente levantava fundos nessa época? Nós vendíamos balas de coco na Praça do Canhão, no Sinal. E ali nós conseguimos equipar o clube todo e participar do Campori. E participando do Campori, teve a semana das pregações e uma coisa que impactou muito foi na hora que estava terminando o Campori e o pastor fez o apelo, todos os desbravadores do Clube de Jardim Novo aceitaram o apelo e foram entregar suas vidas para Jesus. Rapaz, vocês pegaram no fundo do baú, não tem nem essa foto. Ali eu estava recebendo, se eu não me engano, a medalha de boa conduta. O registro da minha medalha de boa conduta agora mudou até o nome, né? Foi muito legal vocês conseguirem essas fotos. Se eu não me engano, esse é o pastor Morrison. Está colocando essa medalha aí, se eu não me engano, é de amigos. A faixa limpinha ainda, né? Naquela época era muito difícil conseguir
a especialidade. Eu era de um couro sintético, ou não existia muita especialidade bordada. Foi muito legal. Isso aí é na época da igreja lá no fundo, onde é o nosso banheiro. Hoje, lá em Jardim Novo, é onde está acontecendo essas fotos aí. Aconteceu essas fotos. Aquela da época do desbravador ficou muito legal. Caraca, é igualzinho. Que isso? Quando foi isso daí? Foram os 50 anos do desbravador. Onde que é isso daí, sabe? Lembra? Pela foto assim, não tô lembrando, não. Posso falar o acampamento errado. Renato tá mais preto aqui, a Liliana. Isso que eu não, Renato tá preto também. Esse que tá entre o Renato e a Liliana, eu não tô lembrando, mas deve ser o Marcelo Porfírio. E o Edmar Clão? Esse daqui foi no evento em Mangaratiba. Essa touca aí era dos irmãos Metralha, Bruno, Márcio e Luiz Antônio. Acampamento. Eu com a Gabi. Aí, ó, Jonathan, Marquinhos e Renato. Aí já era na nossa igreja. Ainda estava em construção ainda. Isso aí foi o Campori lá em Santa Helena. Da Sul-Americana, né? A hidrelétrica. O Júlio foi um clandestino. Tu é mais velho que ele, Júlio? Que o Lucas? É bem mais. Bem mais. Que eu vi os dois, a camisa como era do acampamento. Esse foi um ótimo acampamento. Vou falar sobre esse sul-americano. Como é que foi para ir? Eu sei que sul-americano é tenso para conseguir as coisas, tal, é muito investimento. Como é que foi a correria? Tudo na Praça do Canhão. Tudo vendendo? Tudo na Praça do Canhão vendendo bala. Todos os nossos eventos a gente levantava dinheiro vendendo bala. E era muito fácil, porque as crianças eram vistas com uniforme, então as pessoas compravam bala. Eles não compravam a bala, eles ajudavam os desbravadores. E cada vez que a gente vendia, a gente comprava um material e levava lá para a Praça do Canhão. Cada barraca que a gente comprava, a gente montava na Praça do Canhão para poder eles verem que eles compravam as balas e ia para um destino certo. Na época existiam as novelas da Globo, aí a gente botava o apelido do nosso cardápio das novelas da Globo. Como é que era? Dá um exemplo aí. Teve um acampamento que existia o cardápio dos Brunos, que era um italiano, era uma novela que tinha uns italianos, era uma briga de italiano, eram os Mezengas e os Berdinati. Os Mezengas eram um cardápio, os Berdinati, se eu não me engano, eram os italianos, era uma comida italiana lá que a gente fazia, aí era pizza, lasanha, fettuccine. E no outro era um outro tipo de cardápio que a tia Ruth criava. E na época o pastor que era responsável, não me lembro se ele era da União Oeste Brasileira, era a União Oeste Brasileira, era o Arthur Masque, o que ficava com jargão. Hoje o pastor Adriano fala nem Salomão em toda a sua glória. E o Arthur Masque usava "vocês são demais", que ele puxava no S. Aí ele fazia questão, quando ele chegava nos acampamentos, ele perguntava onde era a cozinha de Jardim Novo, porque ele só queria comer se fosse na cozinha de Jardim Novo, na cozinha da tia Ruth. A tia Ruth é muito famosa. Eu vejo nos acampamentos, toda hora vai lá alguém para beliscar alguma coisa. No acampamento se comia PVT, aquele PVT sem graça. E na nossa cozinha era lasanha, era tudo. Então, o pessoal já estava no mato e comia no restaurante 5 estrelas. É isso aí. Por isso que eu não saio de Jardim Novo.
Mas é isso. Considerações finais. Manda um recado agora para os desbravadores que estão agora, no momento, no Jardim Novo. Fala um pouco para eles a sua experiência e fala para eles como é que é ser de Jardim Novo. Olha, eu só sei ser desbravador porque eu pertenci ao clube de Jardim Novo. Eu aprendi a amar o movimento de desbravador através do clube de Jardim Novo e é o meu clube de coração. Hoje eu estou ajudando Guardiões da Natureza, mas no sangue é igual o nordestino que vem para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Eu não deixo de ser nordestino, então eu estou em outros lugares, mas eu não deixo de ser de Jardim Novo. Uma vez de Jardim Novo, sempre de Jardim Novo. E quem veio de fora e passou a viver em Jardim Novo como desbravador, a história de desbravador dele muda. Ele passa a ser, deixa de ser estrangeiro e passa a ser de Jardim Novo de sangue. Foi o caso do Jonathan, que foi diretor aí, veio de fora. A Gabi resgatou ele, de muito distante. Foi um bom diretor e fez história aqui em Jardim Novo. Então, ser de Jardim Novo é ser diferente. Só quem é de Jardim Novo pode explicar isso. Não tem como definir uma essência de ser do clube de Jardim Novo. E uma das coisas que eu queria deixar para as crianças é que a melhor fase da vida que você pode ter é ser um desbravador. É legal ser membro de diretoria, mas ser desbravador é muito melhor. Então, se você está como desbravador, deixa de lado o Free Fire, deixa de lado aí esses jogos aí de internet, essas redes sociais, e vive cada segundo ser desbravador. Porque é uma experiência que só você pode viver. Aqueles que não conseguiram ser desbravador de 10 a 15 anos não vão conseguir viver isso como membro de diretoria. Só consegue viver como desbravador. E a todos os membros de diretoria, eu tive diretores, membros de diretorias que fizeram a diferença na minha vida. Como eu expliquei, desde a morte da minha mãe até todas as minhas vitórias e todos os meus momentos difíceis, a diretoria do clube estava do meu lado. O clube de Jardim Novo estava do meu lado. Então passou a se tornar uma família. Então viva essa família. Seja parte dessa família e viva com intensidade. Porque o tempo passa, mas as experiências ficam, marcam. Ver essas fotos antigas aí trouxe muitas lembranças, muitas histórias engraçadas, muitas histórias de superação. Então vive esse momento, esquece as redes sociais e vive esse momento de ser membro de um clube de desbravadores e principalmente ser membro do clube de desbravadores de Jardim Novo. Não tem lugar melhor para ser desbravador do que no clube de Jardim Novo. Desculpe quem está ajudando, como eu, do Clube Guardiões da Natureza. Vejo alguns aí que já foram de Jardim Novo, estão ajudando aí o Emunar, tal. Mas ser de Jardim Novo é ímpar. Quem foi sabe o que eu estou falando. Sabe que eu não estou querendo tirar onda, sabe que eu não estou querendo menosprezar os outros clubes. Jardim Novo é Jardim Novo e sempre vai ser Jardim Novo. E se você faz parte dele, dê valor. Dê valor porque é um dos melhores clubes do mundo. Do mundo. Não conheci clube melhor do que o nosso, até agora. Ou do mesmo nível, melhor nunca. Ou do mesmo nível e os que forem de baixo a gente não precisa mencionar. Mas seja desbravador e viva ser desbravador de Jardim Novo. E eu só queria me despedir pedindo aí para que Deus abençoe a todos os membros de diretoria, capacite cada vez mais. Eu sempre tive receio de investir alguma coisa na minha vida pessoal, mas todas as coisas que vinham como desafio para superar no clube, eu nunca tive medo. Eu sempre tive fé e eu sabia que ia acontecer. Não importasse o valor do acampamento que ficaria para levar as crianças. Eu já tinha certeza que Deus ia abençoar. De uma forma ou de outra, eu sabia que Deus estava conosco
Por isso nós alcançávamos as coisas que tinham que alcançar, porque não era pelo homem, não era pela força do homem, mas era na força de Deus. Era Deus que capacitava o Marco, capacitava todos os membros de diretoria e a gente chegava nos objetivos. E eu peço a Deus que, assim como Ele me fez vencer em todos os objetivos do clube, todos os desafios, que o Espírito Santo derrame poder sobre a vida de cada membro de diretoria, desde o conselheiro até o diretor, que vocês possam funcionar como uma engrenagem para salvar vidas. E prestem atenção nisso, membros de diretoria. Você faz a diferença na vida de um juvenil. Pela sua participação no clube, você transforma a vida. Um gesto, uma palavra, um abraço, um olhar, você marca a vida de uma criança. Então, que Deus haja poderosamente no seu gesto, no seu olhar, no seu abraço, no seu sorriso para uma criança, para um juvenil. E que Deus abençoe cada um de vocês.